One Piece é conhecido por seus piratas, marinheiros, tesouros e aventuras. A série é fundamentada em um grupo de amigos que, apesar dos obstáculos, partem para viajar pelo mundo e realizar suas grandes ambições. E durante essa jornada, One Piece produziu inúmeros momentos épicos ao longo de suas mais de 2 décadas, cativando os corações e a imaginação dos fãs de todo o mundo, desde a morte do Barba Branca até os seus encontros com adversários formidáveis. One Piece proporcionou incontáveis momentos icônicos. E aí, piratas e marinheiros, vocês estão preparados para embarcar nessa jornada épica pelo mundo de One Piece? Então se preparem, porque hoje nós vamos relembrar os 8 momentos mais icônicos da história. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perderem nenhum conteúdo incrível sobre animes e mangás. Agora sim, é hora de navegar junto com chapéus de palha e descobrir esses momentos inesquecíveis. Vamos lá, a morte de Ace. A morte de Ace é um dos eventos mais tristes e impactantes de One Piece. Ela não apenas afetou Luffy e sua tripulação, mas também toda a comunidade fã da série. A morte do incrível Homem-Chamas não apenas mostrou a profundidade da amizade entre Luffy e seu irmão adotivo, mas também destacou as dificuldades e sacrifícios que acompanham a vida de um pirata. Além disso, a morte de Ace teve um impacto duradouro na história de One Piece. Ela motivou Luffy a continuar lutando para se tornar o rei dos piratas e a enfrentar novos desafios e inimigos poderosos. Também gerou uma mudança significativa na estrutura política do mundo de One Piece, como por exemplo a ascensão da facção rebelde liderada por Monkey D. Dragon e a mudança no equilíbrio no poder entre o governo mundial e os piratas. Em suma, a morte de Ace foi um momento trágico e comovente na história, que ressaltou a importância da amizade, do sacrifício e da luta pela justiça e liberdade. O confronto de Luffy com os 3 almirantes e Marineford. A Batalha de Marineford foi um dos arcos mais intensos e emocionantes de One Piece, e o confronto de Luffy com os 3 almirantes foi um dos momentos mais impactantes do arco. Nessa batalha, Luffy enfrentou os adversários mais formidáveis dos fuzileiros navais para tentar salvar seu irmão Ace, e a luta foi um verdadeiro teste de sua bravura e habilidades. Os 3 almirantes são considerados alguns dos personagens mais poderosos de One Piece. Cada um conta com habilidades únicas e devastadoras. Enfrentá-los foi um desafio difícil para Luffy, mas ele não recuou nem por um segundo e lutou com tudo que ele tinha. Essa cena demonstrou a tenacidade e a determinação do personagem principal de One Piece, bem como a sua capacidade de enfrentar adversários aparentemente impossíveis. Além disso, o confronto de Luffy com os 3 almirantes foi uma das cenas mais impressionantes em termos de animação e efeitos especiais de toda a série até aquele momento. As batalhas foram intensas, com movimentos rápidos e explosões de energia, se tornando um dos momentos mais épicos e empolgantes de One Piece. Em resumo, o confronto de Luffy com os 3 almirantes em Marineford foi um dos momentos mais emocionantes e impressionantes de toda a história de One Piece, demonstrando a bravura, a tenacidade de Luffy e todo o poder dos almirantes. A declaração de guerra de Luffy ao governo mundial. A declaração de guerra de Luffy ao governo mundial foi um dos momentos mais emocionantes e impactantes de One Piece. Ao declarar guerra ao governo mundial, Luffy mostrou sua dedicação e lealdade a seus amigos e tripulação, bem como a sua determinação em alcançar a justiça. Essa cena também mostrou o quanto Luffy cresceu e amadureceu ao longo da série. Ele deixou de ser apenas um jovem com sonhos de se tornar o rei dos piratas para se tornar um líder capaz de mobilizar e inspirar as pessoas ao seu redor. A declaração de guerra de Luffy também teve implicações significativas para a história de One Piece como um todo, e isso estabeleceu uma nova narrativa para o enredo, com o objetivo de derrubar o governo mundial, se tornando uma meta cada vez mais importante para Luffy e seus aliados. Isso também introduziu novos antagonistas e obstáculos para Luffy e sua tripulação, adicionando uma nova camada de complexidade para a história. Em resumo, a declaração de guerra de Luffy ao governo mundial foi um momento emocionante e impactante em One Piece, demonstrando sua dedicação e força de vontade, bem como estabelecendo
estabelecendo uma nova narrativa para a série. Nami pede ajuda para Luffy. Quando a navegadora Nami pede ajuda a Luffy, é uma das cenas mais famosas da história de One Piece. No arco de Along Park, um pirata Tubarão Serra assumiu o controle da ilha da Nami e mantém a cidade como refém. A garota era obrigada a trabalhar para Arlong para pagar a dívida de sua aldeia. Quando Nami descobre que Arlong não tem intenção de deixar sua aldeia em paz, ela percebe que precisava procurar ajuda. Nami entendeu que não podia lidar com Arlong sozinha e pede ajuda para Luffy, o comandante dos piratas do Chapéu de Palha, apesar de seu orgulho e falta de vontade de confiar nas pessoas. Essa cena mostrou a importância da amizade, confiança e trabalho em equipe, além de estabelecer a dinâmica entre os personagens de One Piece. A morte do Barba Branca. Com a coragem de um verdadeiro pai, Barba Branca enfrentou a fúria dos mares e desafiou os poderosos almirantes da marinha, tudo em nome da dignidade e do amor por um dos membros de sua tripulação. A morte de Barba Branca não apenas mostrou a crueldade do mundo dos piratas e da marinha, mas também teve um grande impacto nos personagens da série. Como um dos 4 imperadores, Barba Branca era uma figura respeitada e temida por muitos, incluindo pelo próprio governo mundial. Sua morte abalou profundamente a estrutura do mundo pirata e criou um vácuo de poder que foi preenchido por outros piratas ambiciosos. Além disso, a morte de Barba Branca teve um grande impacto emocional nos personagens principais da série, especialmente sua tripulação e Luffy, que o consideravam um mentor e uma figura paterna. A morte do Barba Branca não apenas os fez sentir uma grande tristeza, mas também os motivou a lutar ainda mais para alcançar seus objetivos. Sua morte também levantou questões profundas sobre a natureza da pirataria e do poder, e mostrou as consequências devastadoras que pode resultar da busca pelo poder a todo custo. A introdução de Gold Roger. Vimos um vislumbre da execução de Roger no capítulo de abertura de One Piece e aprendemos sobre suas ilustres realizações como pirata. Embora ele já tenha falecido quando a série começa, a estreia de Roger é essencial, pois o tornou imediatamente um protagonista da narrativa. A história é fortemente influenciada pelo legado de Roger, que também serve como um ponto importante da trama. A grande era dos piratas começou devido à descoberta do lendário tesouro conhecido como One Piece, que inspirou numerosos piratas ambiciosos por procurá-lo e disputar o título do Rei dos Piratas. O momento "Eu quero viver" de Robin. Quando Robin diz "Eu quero viver", é uma das cenas mais comoventes da história de One Piece. Em particular, essa é minha cena favorita, pois Robin havia sido arrastada para ser condenada à morte quando o governo mundial a capturou no arco de Enies Lobby. Seu amigo Luffy e o resto dos piratas do Chapéu de Palha aparecem para salvá-la. Robin chega a uma conclusão significativa durante a luta. Ela passou a maior parte de sua vida acreditando que estava amaldiçoada e que qualquer um que tentasse ajudá-la morreria. Robin, porém, percebe que não quer morrer e quer continuar vivendo depois de testemunhar que seus amigos fazem de tudo para salvá-la. Assim, ela luta ao lado de seus amigos para sair de Enies Lobby. Com a determinação de um verdadeiro companheiro, Robin descobriu o valor da vida e lutou ao lado de seus amigos, mostrando que o poder da amizade pode superar até mesmo a mais profunda das amarguras. O sacrifício de Zoro em Thriller Bark. Outro momento decisivo em One Piece é o sacrifício de Zoro em Thriller Bark. O temível Gecko Moria cumprimenta os piratas do Chapéu de Palha quando eles chegam à misteriosa ilha Thriller Bark. Após uma batalha sangrenta, Moria lança sua arma mais temível, Ors, um zumbi movido por sombras. Zoro percebe que a única maneira de derrotar Ors é fazer um sacrifício de si mesmo. Enquanto ele invade a ilha, ele se oferece para ficar para trás e afastar os emos para que seus camaradas possam fugir. O sacrifício de Zoro, no qual ele arrisca a própria vida para salvar seus companheiros de tripulação, é um ato de extrema bravura e lealdade. Bom, os efeitos emocionais desses eventos são importantes, mas também são vitais porque destacam os temas que fazem de One Piece um anime tão querido. A série captura essas ideias de uma forma que atrai espectadores de todas as idades, seja o valor da amizade, a busca por justiça ou a busca de seus objetivos. A lista dos momentos mais memoráveis de One Piece certamente crescerá à medida que a série avança, mas por enquanto, essas 8 cenas continuam se destacando como algumas das
cenas mais dramáticas e inesquecíveis da história de One Piece. Comente abaixo qual cena te marcou mais. E se você é fã de Naruto ou Chainsaw Man e adora colecionar action figures, confira nossa loja do Instagram, onde eu vendo as melhores figures desses animes incríveis. Basta clicar no link da bio para ver todas as nossas action figures. Não perca a chance de completar sua coleção. E fiquem de olho na página, que eu irei adicionar figuras de One Piece e Demon Slayer. Eu vou ficando por aqui. Respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus. Fui!